E aí pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, hoje é a aula número 11. Vamos falar da parte 2 de graças fiscais. A aula passada a gente falou um pouquinho do que a Bíblia dizia sobre a graça fiscais. Falamos sobre a graça comum, a graça especial, que é a graça da salvação especificamente. Falamos um pouco da doutrina bíblica, da doutrina arminiana também. E terminamos falando sobre, sobre o que a Bíblia nos diz no Antigo Testamento sobre a graça fiscais. Então, agora a gente começa de onde a gente parou, mostrando o que a Bíblia diz sobre a graça fiscais, só que agora a gente vai falar do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento a gente tem sim clareza no ensino da graça fiscais, no ensino da graça irresistível, mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a doutrina, a revelação, ela fica bem mais clara, ela fica bem mais cristalina, ela fica bem mais entendível, digamos assim, mais óbvia. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Por exemplo, em João, no capítulo 1, do 12 ao 13. O que ele vai dizer? Vai dizer que aqueles que creem, que acreditam em Deus, que acreditam em Cristo, aqueles que são eleitos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, ou seja, nasceram da vontade de Deus. Então, o homem é salvo porque Deus teve vontade de salvar ele. Não porque ele quis salvar, não porque ele teve arrependimento, não porque ele teve fé. Aí continua, dizendo que foi Jesus que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que mais? Diz também que se alguém não nascer de novo, ou seja, não nascer do alto, não nascer da parte de Deus, não pode ver o reino de Deus. Isso João em 3,3. Mas o que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus explica com isso? No verso 5 de João 3, ele explica: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, do Espírito. Aí no verso 8, Jesus vai ressaltar sobre a soberania do Espírito Santo, quando ele aplica a obra da redenção, a obra da salvação na vida dos eleitos. O vento sobe para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É João 6, 37 e 44. É muito mais explícito essa doutrina, que Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, no caso os eleitos, esse virá a mim. Então, todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai eleger, ele virá a mim. Ou seja, será irresistivelmente chamado, será eficazmente chamado. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém obedecerá ao Evangelho, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, ninguém vai obedecer o Evangelho se não for irresistivelmente chamado pelo Espírito Santo. Aí Jesus que termina: e eu ressuscitarei no último dia. Esses versículos aqui de João deixam bem claro que, em outras palavras, os eleitos são irresistivelmente chamados e que é impossível alguém que não foi chamado obedecer ao chamado do Evangelho. Então, para você obedecer ao chamado do Evangelho, para você ser salvo, você precisa ser irresistivelmente, eficazmente chamado pelo Pai, por Deus, através do Espírito Santo. Atos, no capítulo 15, versículos 3, 4 e 9, a gente lê alguma coisa sobre Paulo e Barnabé, que estavam no caminho de Jerusalém. Narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém,
foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Ou seja, fica bem claro aqui que quem operou a conversão dos gentios não foram os próprios gentios, não foi Paulo e Barnabé, mas foi o próprio Deus. Como que Deus fez isso? Purificando-lhes os corações pelo seu Espírito, por meio da fé. Sempre que os apóstolos falavam da salvação, queriam explicar o jeito como foi uma conversão, eles sempre eram claros, eram específicos, eles sempre traziam a ação objetiva do Espírito Santo como causadora dessa salvação. Purificando-lhes pela fé os corações, como a gente viu lá em Atos 15. Paulo fala bastante também acerca da graça eficaz nas suas cartas. Quer ver? Romanos 9,16. Que fala sobre os verdadeiros israelitas, que no caso são os judeus crentes. Não depende de quem quer ou de quem corre. Ou seja, não depende da vontade do homem, do livre-arbítrio humano, mas de usar Deus a sua misericórdia. No caso, sua graça eficaz, né? Sua graça irresistível. Paulo fala também em Romanos 11, do 4 ao 7, algo para rebater a insinuação de que Deus tinha rejeitado o povo dele. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, os eleitos de Deus, no caso, naquela época. Porque sempre houveram eleitos de Deus. No Antigo e no Novo Testamento. Sempre houve. Aí ele continua. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Caso contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Ou seja, Israel buscando a salvação pelas obras não alcançou. Mas a salvação apenas alcançou aqueles eleitos, ou seja, o que salvou não foram as obras, não foi a vontade do homem, mas o chamado eficaz de Deus dos eleitos. E o restante, aqueles que não foram eleitos, tiveram seu coração, sua vida, sua mente endurecidos. Primeira Coríntios 1, do 26 ao 28, diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou seja, o chamado eficaz, o chamado irresistível de Deus. Visto que não foram chamados eficazmente muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lá em Corinto, os crentes estavam se gloriando, fazendo até coisa de partido. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí Paulo continua. 1 Coríntios 3, 5, 7. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A salvação
não depende de nenhuma virtude humana, de acordo com Paulo. Não depende nem mesmo de quem pregou o Evangelho. Claro, a pregação do Evangelho, ela depende do pregador do Evangelho. Mas a vocação para a salvação, a chamada para a salvação, ela não depende do homem. Ela não depende do homem que ouviu a pregação e não depende do homem que pregou. Mas depende de Deus. Porque, como a gente já viu, Deus que soberanamente chama os eleitos. E é dele que vem a frutificação dessa salvação na vida dos eleitos. Através da pregação vem o chamamento externo, tipo, venham até Cristo. Mas sem a operação do Espírito Santo, de nada adianta você chamar externamente as pessoas a Cristo, que não vai adiantar nada, não é verdade? De nada adianta você plantar se você não regar. Não, nem adianta você plantar e regar se Deus não fazer a planta crescer. Então não adianta você pregar, você ensinar, se Deus não fazer brotar a salvação, a semente da salvação da fé na vida da pessoa. E para finalizar esse tema de Novo Testamento, quase todas as cartas de Paulo a gente vai encontrar, tá, gente? Passagens que vão nos falar acerca da graça eficaz, tipo 1 Tessalonicenses 5, 2 Timóteo 1, Filipenses 2, Hebreus 12. Mas para finalizar eu vou ler Tiago 1, do 16 ao 18 com vocês. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1, do 16 ao 18. Ou seja, toda boa dádiva e perfeito vem lá de Deus. Qual é a melhor das dádivas? Qual é a maior das dádivas, gente? A graça da salvação. Ou seja, é dom de Deus. Então é Deus quem nos regenera. É Deus que aplica e completa a salvação na nossa vida. É Deus, é o seu Espírito e não nós, que opera tanto querer quanto realizar a sua boa vontade. Lembre-se de Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, não faz o menor sentido a gente atribuir ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade, a minha, a você, a salvação, mas sim ao chamado eficaz de Deus. Porque é Ele que opera tanto querer quanto efetuar na nossa vida. E temos algumas objeções quanto a isso. A principal, na verdade, é que ela viola a livre vontade do homem. É como se chamado eficaz, como se a graça eficaz, como se a graça irresistível, ela violasse a vontade livre do homem, que a gente sabe que não existe, uma vontade livre, fazendo ele crer em Deus obrigado, forçando o homem a acreditar em Deus, mesmo contra a sua vontade. Só que nada a ver, porque o calvinismo não diz isso. O calvinismo não diz isso. Até a confissão de fé de Westminster, que a gente leu na aula passada, ela diz que, de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. A gente não acredita que o homem vem obrigado. A Bíblia não diz que o homem vem obrigado. Que Deus violentamente traz o homem para ser seu filho. A gente entende, a gente entendeu, a gente aprendeu que a vontade do homem ela está escrava do pecado, ela é cativa. A única coisa que a vontade do homem agora pode fazer é fazer o mal. A única coisa que o homem quer fazer agora é o mal, porque ele está depravado. Porque isso é o resultado da queda, que entra o pecado no homem, é isso, e o pecado, no caso, escraviza o homem.
Lembrando de Romanos 8,7, que diz: pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, está muito longe de violar a vontade do homem. O chamado eficaz de Deus, a graça eficaz, a graça irresistível, ela possibilita ao homem escolher algo diferente do mal. Possibilita o homem escolher algo diferente do pecado. O homem agora é habilitado. Ele é libertado. Ele é iluminado. Para poder agora compreender a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Lembrem-se disso. Isso sim é o conceito, é a aplicação correta desse versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. Você conhecerá Jesus e você vai ser liberto do pecado. Você vai ser liberto da condenação. É isso que quer dizer. É isso. A graça de Deus, ela age no homem. Ela age eficazmente, ela age objetivamente na mente do homem. A graça de Deus, ela restaura a visão espiritual, ela torna a vida espiritual ao homem que antes estava morto espiritualmente. E agora ele já não é mais inimigo do pecado, ele não é mais inimigo de Deus, mas agora ele tem paz com Deus. E por isso, agora ele pode dizer sim para Deus. E o homem diz sim para Deus quando ele é chamado. Quando ele pode dizer sim. Quando Deus escolhe alguém, essa pessoa diz sim. Porque ela quer dizer sim. Não porque ela é obrigada a dizer sim. Quem quer realmente vir a Cristo para ser salvo é um eleito de Deus. Qualquer pessoa que quer ser salva é porque ela é um eleito de Deus. Qualquer pessoa que tenha o desejo de servir a Deus, qualquer pessoa que tenha o desejo de obedecer a Deus, ela é uma eleita de Deus. Não vai ter ninguém no inferno que fala, poxa, se eu tivesse tido uma chance de acreditar em Deus, se Deus tivesse me dado uma chance de ter me arrependido. Não. Ninguém que vai estar no inferno vai desejar o céu, ninguém que vai estar no inferno já amou Deus, de maneira nenhuma. Ninguém que vai estar no inferno se deleitava na comunhão com Deus e na comunhão com a igreja. Não existe isso. E mais uma vez, para finalizar, o problema maior do arminianismo é sempre querer colocar a glória no homem. É atribuir ao homem a salvação, como se o homem fosse bom para ser salvo. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Lembrando que o orgulho é um grande pecado nosso, é um pecado que a gente não deve ter de maneira nenhuma, assim como nenhum pecado a gente deve ter. Mas o orgulho é um dos piores e acaba trazendo até os outros pecados junto com ele. E é isso que a gente vê no arminianismo, o orgulho. Ah, não, eu não sou totalmente pecador, não. Eu posso ir para Deus se eu quiser. Orgulho. Não, Deus não pode me chamar eficazmente, não. Se eu quiser, eu posso resistir a Deus, sim. Isso é orgulho também. Não, Deus, nada a ver, Jesus não morreu só por mim, não. Não, Jesus morreu por todo mundo e quem quiser se salvar, se salva. Orgulho também. Esse é o problema. É o orgulho. Lembre-se de Efésios 2, que diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não existe glória no homem na salvação. Por isso que o arminianismo está errado. Porque é o Pai quem soberanamente escolhe quem Ele quer salvar. É o Filho, é Jesus, quem redime objetivamente os eleitos. É o Espírito Santo quem irresistivelmente, que eficazmente chama e aplica a graça da salvação ao coração dos homens, que são indignos e totalmente merecedores da graça de Deus. Totalmente merecedores. Romanos 11, 33 ao 36, para finalizar, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que ele venha a ser retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Toda a glória da salvação é de Deus. Para nós só resta nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos a soberania dele. Não existe nada de bom na gente, nada de bom. Então tudo que é de bom vem de Deus. Não é à toa que depois de defender sobre a graça, falar um monte sobre a graça de Deus e a salvação, ser por graça, que Paulo termina Romanos falando assim. Louvando a Deus, porque ele vê que tudo vem de Deus e nada vem da gente. Então, que nós possamos entender isso, aprender de uma vez por todas de que é Deus que faz as coisas, de que é Deus que cria a salvação, que Deus aplica a salvação e que Deus que nos salva. E que não é mérito nosso nenhum. Não é porque a salvação não é condicional, a eleição não é condicional, ela não olha por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente pode fazer. Porque a gente não pode fazer nada se não for por Deus. Então, é isso. Finalizamos graficais. Então, só para recapitular. O chamado eficaz é quando Deus decide salvar alguém e essa pessoa é salva. Assim como nenhum propósito, nenhum plano de Deus pode ser sabotado, quando Deus decide salvar alguém, essa pessoa vai ser salva. Ela pode resistir por um tempo, mas finalmente ela vai dizer sim, livremente, ao chamado de Deus para a salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por mais uma vez nos ensinar através da sua palavra. Peço-te que o Senhor abençoe a vida de cada um que assistiu essa aula, que o Senhor os ensine, que o Senhor os instrua, que eles possam entender e estudar a sua palavra cada vez mais. Nos ajude a entender, Pai, de que nós somos servos teus e tudo aquilo que nós temos vem pela sua graça e que nós não somos merecedores de nada. E que com isso possamos nos maravilhar com o seu poder, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia para conosco. Abençoa a vida de cada um, continua os abençoando e os guardando. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.